Olá, hoje nós vamos falar sobre bem de família. O tema bem de família, ele vem sendo discutido desde lá do século passado. Um primeiro momento, uma primeira abordagem, vamos analisar a evolução histórica do bem de família. Na verdade, no século passado, nós tivemos, especialmente aí na segunda metade do século passado, um grande descontrole das finanças do governo e, consequentemente, das finanças das pessoas, também das pessoas naturais, das pessoas físicas. Isso porque o governo perdeu o controle da sua economia e acabou tendo um descontrole da inflação. Esse descontrole da inflação fez com que a inflação chegasse, lá na década de 70, na década de 80, a uma inflação de mais de 1000% ao ano. Chegamos a ter mais de 100% ao mês de inflação no Brasil. Essa inflação descontrolada fez com que houvesse um aumento substancial dos juros, um aumento exagerado dos juros para tentar conter essa inflação. Então, juros muito altos, com uma inflação descontrolada, fez com que o governo perdesse o controle da sua economia e fez com que perdesse o controle do valor dos bens móveis e imóveis. Isso aconteceu com as pessoas também, porque se chegou num ponto em que os supermercados, por exemplo, na década de 80, chegou a remarcar preço de produtos do supermercado 2 vezes por semana. Então chegou num determinado momento que a gente não sabia quanto que valia uma casa, quanto que valia um carro, quanto que valia um pão. Esse descontrole das contas, seja do governo, seja das pessoas, fez com que muitas pessoas, milhares de pessoas, se endividassem. E mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo salário, mesmo trabalhando, mesmo estando empregados, esse endividamento foi tão grande por conta dessa falta de noção do preço dos bens de consumo, móveis e imóveis, bens de um modo geral, que as pessoas começaram a se endividar exageradamente. Esse endividamento exagerado acarreta, então, uma cobrança por parte dos credores em relação ao pagamento dessas dívidas. Até hoje, isso acontecia há 40, 50 anos atrás, e isso acontece até hoje. Se um devedor não paga as suas dívidas, o credor contrata um advogado e entra com uma execução e pede a penhora dos bens do devedor, se não tiver dinheiro a penhorar, e esses bens penhorados são vendidos em leilão público, transformados em dinheiro para pagar a dívida. Isso acontece até hoje, quer dizer, hoje se alguém não pagar a sua dívida, o credor te executa, entra com a ação, entra com a execução e pede a penhora de bens do devedor. Até aí não é o problema. Penhorar casa, terreno, imóvel, dinheiro, obras de arte do devedor, né? Dinheiro no banco, né? Dinheiro em conta corrente, dinheiro em aplicação financeira, isso é normal de acontecer na vida financeira de um país. O problema que aconteceu muito lá, especialmente na década de 70 e 80, sem qualquer proteção mínima, é que as pessoas começaram a perder tudo, inclusive a própria casa em que morava. Porque a pessoa vai vendendo, vende a casa da praia, quem tem, vende uma chácara, um sítio, um carro, e aí acaba sobrando como único bem de maior valor o próprio imóvel em que ele mora com a família, ou mora sozinho, ou mora com a família. E acabava por perder também nessas execuções, nessas penhoras, para pagamento das dívidas. Então, o que acontecia? Às vezes a pessoa, mesmo com trabalho, mesmo com salário, perdia tudo, até a casa ia morar ou na favela, né, na comunidade, ou embaixo da ponte, e acabava sem ter onde morar. E isso acarretou um problema de falta, que já existia de falta de moradia, um agravamento do problema de moradia no país, mas especialmente, não só o problema de moradia, mas uma falta de proteção mínima para as famílias terem onde morar por conta da perda desse último imóvel em que a família morava. Passou então uma pressão da sociedade para que se criasse uma lei permitindo
uma proteção daquela última casa, proteção de uma única casa. Se a pessoa tem vários imóveis, os demais imóveis podem ser penhorados, podem ser objeto de execução para pagamento das dívidas. Pode e deve, né? O devedor tem que pagar a dívida, ninguém discute isso. Mas quando se executam todos os bens e sobra a única casa, a sociedade queria a criação de uma lei para proteger, falar uma única casa, essa última casa não pode ser penhorada, tem que ser protegida. Essa pressão acabou aumentando na década de 80. Criou-se, então, no final da década de 80, lá em 1990, a famosa Lei 8.009/90. A Lei 8.009/90, chamada de Lei do Bem de Família, criou, então, o que nós chamamos até hoje de bem de família. Criou até hoje o bem de família dizendo: o imóvel que a família mora é impenhorável, é protegido de execução, é protegido de penhora, é, portanto, impenhorável. Esse último bem que a família acaba ficando. Após alguns anos, nós tivemos em 2003 a edição do Código Civil, do nosso atual Código Civil. E o Código Civil, lá nos artigos 1711 a 1722, regulamentou um tema chamado bem de família. Esse tema chamado bem de família, o tema objeto da nossa aula de hoje, foi tratado, então, num capítulo do Código Civil. Nesses artigos, a partir do artigo 1711. E aí eu termino a evolução histórica, essa rápido esforço histórico, para a gente começar a enfrentar as questões da nossa matéria. E a primeira questão que nós temos que enfrentar é a seguinte: qual ou quais leis que se aplicam? Pergunto, o Código Civil revogou ou não, essa é a primeira pergunta, a Lei 8.009/90? A Lei 8.009/90 permanece em vigor ou não? Até para nós sabermos quais leis ou qual lei nós temos que estudar para aprender essa matéria, para estudar essa matéria. E a resposta é a seguinte: doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, ninguém discute isso. A Lei 8.009 permanece 100% em vigor. Ora, se a Lei 8.009/90 permanece 100% em vigor, nós temos que estudar duas leis, portanto, para tratar e para aprofundar na matéria do bem de família. Lei 8.009/90 e Código Civil. Então, a regulamentação da nossa matéria está aí, 1711 a 1722 do Código Civil e também a Lei 8.009/90. E aí, logo de cara, também a gente tem que enfrentar uma segunda pergunta, que é a seguinte: a Lei 8.009 permanece 100% em vigor e o Código Civil também permanece em vigor. Pergunto então, o Código Civil veio para complementar a Lei 8.009 ou criou uma segunda espécie distinta de bem de família? Houve apenas uma complementação, um aperfeiçoamento dessa matéria, desse tema. Houve, na verdade, uma criação de uma outra espécie de bem de família. E a resposta é a seguinte: houve uma criação de uma segunda espécie. Então, nós temos hoje duas espécies de bem de família. Um bem de família legal, da Lei 8.009/90, chamado, portanto, bem de família legal pela doutrina, isso não está na lei, mas a criação da doutrina. E temos uma segunda espécie de bem de família, que é o bem de família do Código Civil, chamado pela doutrina de bem de família voluntário. Então, nós temos o bem de família legal, Lei 8.009/90, uma outra espécie de bem de família, que é o bem de família voluntário do Código Civil. Qual que é a diferença dessas duas espécies de bem de família, do voluntário e do legal? A diferença é a seguinte: o bem de família legal, da Lei 8.009/90, ele decorre automaticamente da lei. Em outras palavras, o dono do imóvel não precisa fazer nada. Não precisa ir no tabelionato de notas, não precisa ir no cartório de registro de imóveis, não precisa fazer com nenhum registro público.
ele não precisa tomar qualquer providência para depois, lá na execução, quando ele está sendo executado, ele alegar: excelência, bem de família legal, Lei 8.009. Esse é o meu único imóvel e ele é impenhorável. Então, essa é a vantagem da Lei 8.009/90. Você não precisa fazer e tomar nenhuma providência antes da ação de execução, e mesmo assim, o advogado do executado pode alegar a impenhorabilidade, porque essa impenhorabilidade decorre automaticamente da Lei 8.009/90. De outro lado, o bem de família do Código Civil, ele vai exigir uma providência pretérita, uma providência anterior à execução, na verdade, até antes da criação da dívida. O bem de família do Código Civil funciona assim: eu vou ter que ir no tabelionato de notas, fazer uma escritura pública, escolhendo um imóvel meu como sendo bem de família. Pego essa escritura pública e levo a registro num outro cartório, o cartório de registro de imóveis. Quando eu registro lá no cartório de registro de imóveis, que aquele imóvel meu, um dos meus imóveis, ou meu único imóvel que seja, ou um dos imóveis que eu sou proprietário, é o meu bem de família, a partir do registro no cartório de registro de imóveis, é que eu tenho uma proteção do Código Civil, do bem de família voluntário do Código Civil. Só das dívidas contraídas depois do registro no cartório de registro de imóveis é que essas dívidas não podem penhorar esse imóvel, as dívidas contraídas após o registro, as dívidas que eu fizer após o registro daquele meu imóvel no cartório de registro de imóveis. Quando eu explico isso, normalmente me pergunto o seguinte: Cristiano, mas para que eu vou usar o bem de família do Código Civil, gastar dinheiro no tabelionato de notas, gastar dinheiro no cartório de registro de imóveis, gastar tempo, você tem que ir para um lugar, tem que ir para o outro, tomar providência, ir lá, protocolar. Para que eu vou gastar tempo e dinheiro para criar o bem de família voluntário? Se eu não preciso fazer nada disso, e eu vou alegar impenhorabilidade do mesmo modo, usando a lei extravagante, ou seja, usando a lei 8.009/90. Para que serve o bem de família do Código Civil? Então vamos entender para que serve. Se eu tenho vários imóveis e não registro nenhum deles, por exemplo, tenho 5 imóveis, e não registro nenhum deles como sendo meu bem de família, eu posso alegar impenhorabilidade usando a lei 8.009? Posso. Só que eu vou salvar o de menor valor. O de menor valor. Então, a lei 8.009 só vai salvar o de menor valor. Qual que é a vantagem do bem de família do Código Civil? Quando eu vou registrar um bem de família, um dos meus imóveis, quando sendo meu bem de família, aí eu não preciso registrar o de menor valor. Eu posso registrar um outro que não seja o de menor valor. Eu tenho um imóvel, vamos supor, que eu tenho um imóvel de 300 mil, outro de 500, outro de 700, de 800, de 1 milhão. Eu posso registrar um outro imóvel que não seja o de 300 mil, de 500, de 800, de 1 milhão, desde que tenha um valor no máximo de 1/3 do meu patrimônio líquido. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Mas obedecendo o limite máximo, que a gente vê daqui a pouco, eu posso registrar um outro imóvel que não seja o de menor valor. Então, a grande vantagem do bem de família do Código Civil, apesar de dar mais trabalho, apesar de ter que ir no tabelionato de notas, no cartório de imóveis, etc., a grande vantagem é você proteger um imóvel que não seja de menor valor. Você vai proteger um imóvel que seja de um imóvel residencial, que tenha um valor maior, um imóvel de valor maior. Essa é a vantagem de se utilizar o bem de família do Código Civil. Dada essa introdução, dadas todas essas explicações iniciais, podemos dar um conceito, então. Conceito para bem de família. Bem de família é o imóvel destinado à residência da família, é o imóvel destinado à residência da família, isento de execução por dívidas posteriores ao seu registro, abre parênteses,
bem de família voluntário, ou impenhorável por determinação legal. Abre parênteses, bem de família legal. Perceba que nesse conceito, a gente tem, num primeiro momento, falando que o bem de família é um imóvel, então é um imóvel que a pessoa mora sozinha ou mora com a família, destinado à residência, portanto, quando eu falo da família, pode ser da família, pode ser de uma pessoa sozinha, eu já vou aprofundar nisso daqui a pouco, na sequência. E no finalzinho desse conceito, a gente tem as duas espécies. Né? A primeira espécie está onde eu falo, isento de execução por dívidas posteriores ao registro. Esse isento de execução por dívidas posteriores ao registro é a parte do conceito que se refere ao bem de família do Código Civil, bem de família voluntário. Ou impenhorável por determinação legal. É o bem de família legal da Lei 8.009. O bem de família que é impenhorável por ordem direta da lei, sem precisar de qualquer providência, qualquer registro. Para fechar esse raciocínio aqui do conceito, a gente tem que lembrar que a gente só pode usar uma espécie e só vai proteger um imóvel. Você não pode usar, me perguntam isso, Cristiano, posso usar um bem de família voluntário e proteger um bem, usar o bem de família legal e proteger 2 imóveis, um de cada espécie? Não, nunca. A pessoa só pode utilizar ou o bem de família voluntário ou o bem de família legal, protegendo sempre um dos seus imóveis, fazendo com que apenas um dos imóveis seja o bem de família. Sempre vai proteger apenas um imóvel. Para fechar aqui essa parte inicial, introdutória de conceito e introdução, algumas questões importantes de doutrina e de jurisprudência. Primeira pergunta aqui, nessa introdução da matéria e conceito do tema. Eu falei agora há pouco, eu queria aprofundar um pouquinho sobre a possibilidade de alguém que mora sozinho alegar bem de família. Então, imagina um solteiro, um solteirão, mora sozinho, comprou um apartamento, mora sozinho no apartamento, e começa a fazer um monte de dívida. Compra um carro, faz uma dívida enorme, empresta dinheiro no banco, e deve na padaria 20 mil reais, deve 100 mil reais na concessionária, deve 200 mil no banco, e faz lá várias dívidas. E ele é dono de um único imóvel, um apartamento, uma casa, por exemplo, ele mora nesse imóvel. Pode alegar bem de família? Porque o credor vai falar o seguinte, você está alegando bem de família, mas você não tem família, você mora sozinho, você é solteiro, mora sozinho. Pode alegar bem de família? Pode. O entendimento hoje é pacífico da doutrina e da jurisprudência que o solteiro, o divorciado, o viúvo, a viúva, pode alegar bem de família. Isso já teve uma discussão no passado, já está superado essa questão pela jurisprudência. Dá uma lida em casa na súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, do egrégio STJ, Superior Tribunal de Justiça. Outra questão. Bens móveis. Os bens móveis são também impenhoráveis? No conceito que eu dei, eu falei de bem imóvel, mas vamos aprofundar sobre isso. O conceito é imóvel, mas o imóvel eu estou incluindo a casa com os móveis também ou não? Ou só o imóvel de verdade? E a resposta é a seguinte: os bens móveis que guarnecem a residência, que sejam importantes para a vida digna da pessoa, também são impenhoráveis. Então, além do imóvel, os bens móveis, mas não todos os bens móveis, os bens móveis que guarnecem a residência, ou seja, que estão dentro da residência, e que sejam importantes para a pessoa viver de forma digna. Exemplos da jurisprudência. Fogão é impenhorável, cama, colchão, se a pessoa dormir no chão fica doente, geladeira, sofá é impenhorável também, se a pessoa ficar sentando no chão pode ficar doente, micro-ondas é impenhorável. Pergunto, televisão, rádio e computador são impenhoráveis? São. Uma televisão, um rádio e um computador são também impenhoráveis. Se a pessoa tiver vários televisores, né, aí vai penhorar os outros, vai ser impenhorável apenas um. Mas
uma televisão, um rádio, um computador, é impenhorável, jurisprudência tranquila, é importante não só para lazer, mas para transmissão de conhecimento, para tratar, por exemplo, de vacinação, aparece lá na rádio, na televisão, no computador também, transmissão de informação pública, combate à dengue, providência contra a pandemia, assim por diante. Então, a jurisprudência entende que é impenhorável também. É impenhorável também. Tá? Então, esses bens móveis importantes para a pessoa viver dignamente também são considerados impenhorável, além do próprio imóvel. Claro, tem bens móveis que vão ser penhorados. Obra de arte, por exemplo, pode ser penhorada. Carro, veículos, pode ser penhorado. Quando eu falo isso, normalmente me perguntam assim, professor, mas o carro, e se a pessoa é taxista? Ele vive daquilo, ele precisa do carro para trabalhar. Não vai ser impenhorável por ser instrumento de profissão? Então, olha, tem que tomar cuidado com isso. O carro, se a pessoa é um taxista e precisa do carro para trabalhar, ele vai ser impenhorável, mas por outro fundamento. O Código de Processo Civil traz outras hipóteses de impenhorabilidade. Por exemplo, instrumentos de profissão. E tem lá uma lista de hipóteses de impenhorabilidade. Então, o instrumento de profissão, que é o carro do taxista, vai ser impenhorável, mas não porque é bem de família. Bem de família, não. Bem de família é a casa, o apartamento, o imóvel em que a pessoa mora e mais os bens móveis dentro desse imóvel. O veículo não vai ser impenhorável por ser bem de família. O carro, ele pode ser impenhorável por outro fundamento. Por exemplo, um instrumento de profissão. Entende? Que existem outras hipóteses de impenhorabilidade que não sejam bem de família. Hoje nós estamos estudando bem de família, a impenhorabilidade decorrente do bem de família. Mas existem outras impenhorabilidades previstas lá no Código de Processo Civil. Tá bom? Então não pode confundir, às vezes, as causas que acarretam a impenhorabilidade. Tá? Você pode ter uma impenhorabilidade de uma razão, por uma razão ou por outra razão, razões distintas, causas distintas. Tá? Hoje a gente está estudando a impenhorabilidade pelo bem de família. Outra questão aqui que a gente tem que enfrentar se trata dos imóveis rurais. O imóvel urbano pode alegar bem de família e o imóvel rural também? Resposta sim. A pessoa que mora lá no sítio, na chácara, na fazenda, também pode alegar a impenhorabilidade do bem de família. O único cuidado que tem que ter é que se é uma fazenda grande, o juiz pode mandar desmembrar essa fazenda, desde que as duas matrículas que vão surgir desse desmembramento obedeçam ao módulo mínimo rural, né? Que o módulo mínimo rural é uma metragem mínima que tem que ter. Tá? Normalmente, isso vai depender do estado, vamos supor que seja 20 mil metros quadrados. Tem que ter no mínimo 40 mil metros, para que cada matrícula tenha no mínimo 20 mil metros quadrados. E aí, consequentemente, o juiz manda desmembrar e só protege a sede. Se não tiver outro fundamento para a impenhorabilidade do restante da fazenda, só vai proteger a sede daquele sítio, daquela chácara, daquela fazenda, e vai ser impenhorável. Mas pode alegar, sim, impenhorabilidade não só nos imóveis urbanos, mas também em imóvel rural. Muito bem, vamos aprofundar agora na matéria, toda essa parte introdutória, conceito e as espécies e as questões iniciais. Agora a gente vai aprofundar detalhe por detalhe. Ao aprofundar detalhe por detalhe, o que eu vou fazer? Além de explicar cada detalhe, eu vou fazer uma comparação. Então, aqui em cada slide, a gente vai ver, tem o bem de família voluntário e tem o bem de família legal. Com isso, a gente estuda o tema, mas a gente estuda o tema fazendo uma separação. Como é que funciona na espécie do bem de família voluntário do Código Civil e como que funciona na espécie do bem de família legal da Lei 8.009. Começamos com a criação do bem de família, com a instituição do bem de família. O bem de família, como que ele é criado, como que ele nasce, como que ele é instituído. O bem de família voluntário do Código Civil, portanto, ele nasce ou de escritura pública ou de testamento. E essa escritura pública ou esse testamento tem que ser levado a registro lá no cartório
de registro de imóveis. Só com o registro no cartório de registro de imóveis é que aí surge, só a partir daí, é que surge o bem de família voluntário, 1711 e 1714 do Código Civil. O bem de família legal, ele é automático da lei, ele decorre automaticamente da Lei 8.009/90. Então, só o fato de eu ser proprietário de um imóvel, moro nesse imóvel, sou dono do imóvel, moro no imóvel, ou utilizo esse imóvel para morar de forma indireta, também é suficiente, já eu posso alegar impenhorabilidade usando a Lei 8.009. Explico melhor. Essa é uma questão de jurisprudência, não está lá na lei, mas tem que saber como assim usar de forma indireta. Vamos supor que eu tenha um único imóvel. Esse único imóvel, eu sou transferido de emprego e nesse único imóvel que eu morava, eu alugo. Então agora eu estou recebendo aluguel e eu vou acabar morando em outra cidade, fui transferido de emprego, por exemplo. Nessa outra cidade eu pago aluguel. Então naquele imóvel que eu sou dono, eu recebo aluguel. Eu pego esse dinheiro do aluguel e pago aluguel lá num outro imóvel que eu esteja morando. Perceba que naquele imóvel que eu sou dono, eu não estou morando, mas ele é considerado meio de família mesmo assim. Por quê? Porque apesar de eu não estar morando, eu estou utilizando o dinheiro do aluguel para morar em outro imóvel. Então a jurisprudência do STJ é tranquila de que nesse caso ele é considerado sim bem de família, porque apesar de eu não estar morando, utilizando diretamente para minha moradia, eu estou indiretamente utilizando aquele imóvel para morar, porque com esse dinheiro do aluguel eu pago um outro aluguel de um outro imóvel. Valor. Existe limite de valor para o bem de família voluntário, para o bem de família legal? O bem de família legal não tem limite de valor. Então vamos supor, bem de família legal da Lei 8.009. Vamos supor que eu tenha um único imóvel que vale 10 milhões de reais, um imóvel de altíssimo valor. Esse imóvel de 10 milhões de reais, eu posso alegar impenhorabilidade utilizando Lei 8.009/90? Posso. É meu único imóvel, é imóvel residencial, eu moro no imóvel, então eu posso sim utilizar e alegar bem de família, e esse imóvel será impenhorável. Por outro lado, o bem de família voluntário vai ter um limite de valor sim. Qual que é o limite de valor? O limite de valor funciona assim, do bem de família voluntário. A gente pega o valor dos bens, de todo o patrimônio da pessoa. Então vamos supor que a pessoa tenha um patrimônio de 4 milhões de reais. E tem que abater as dívidas. Vamos supor que a pessoa tem 1 milhão de reais em dívida. Então, 4 milhões de patrimônio, 1 milhão de reais em dívidas. 4 milhões menos 1 milhão, tem um patrimônio líquido de 3 milhões de reais. Esse patrimônio líquido de 3 milhões de reais, a gente divide por 3. Então, pega o patrimônio líquido, portanto, é o valor total, menos as dívidas, e o patrimônio líquido divide por 3. Esse valor que a gente encontra, esse 1/3 do patrimônio líquido, é o valor máximo do imóvel do bem de família voluntário. Então, vamos imaginar nesse exemplo. Patrimônio de 4 milhões, dívida de 1 milhão. 4 milhões menos 1, 3 milhões de patrimônio líquido. Divide por 3, dá 1 milhão. Então, qualquer imóvel que eu tenha até o valor de 1 milhão, eu posso registrar como sendo o bem de família voluntária. Se eu tiver imóvel de 500 mil, eu posso registrar. De 800 mil, eu posso registrar. De 1 milhão, eu posso registrar. Agora, se eu tiver um imóvel que vale 1,5 milhão, 1 milhão e 200, ou seja, que supera esse 1 milhão, que supera 1/3 do patrimônio mínimo, aí eu já não posso registrá-lo como bem de família voluntário. Lembrando que a apuração desse valor, ela é feita no momento do registro. Ou seja, na hora que eu vou registrar, é que eu tenho que ter esse cálculo. Tá? Não depois, porque depois eu vou fazendo eventualmente dívidas, vou perdendo meu patrimônio vai diminuindo mesmo, normal. E aí você vai salvar aquele imóvel que você registrou como sendo bem de família lá no cartório de registro de imóveis. Mas no momento em que eu vou registrar, aí tem que ser feito esse cálculo para se verificar se realmente é um imóvel que possa ser registrado, porque o valor desse imóvel é no máximo 1/3 do patrimônio líquido da pessoa. Tá? Então, o bem de família voluntário tem sim um limite de valor. Casos de penhorabilidade é o nosso próximo tema sobre bem de família. É interessante porque
toda a matéria do bem de família, toda a construção da matéria do bem de família está em cima da impenhorabilidade, né? Tudo gira em torno da impenhorabilidade, do imóvel ser impenhorável. E essa impenhorabilidade que faz, então, o tema do bem de família, né? O bem de família existe para isso, para fazer o imóvel ser impenhorável. Entretanto, existem exceções. Existem dívidas que mesmo que a pessoa tenha um único bem, um único imóvel, uma única casa, ela vai perder. Ela vai ficar sem, ela vai perder, porque está dentro de algumas poucas exceções. São dívidas, são exceções, portanto, são dívidas que vão permitir a penhora mesmo do bem de família. Mesmo do bem de família. Quais são essas exceções? No bem de família voluntário, só temos duas exceções. Só temos duas dívidas que vão permitir a penhora. Dívidas tributárias, por exemplo, IPTU do imóvel, e dívidas condominiais, dívida de condomínio daquele imóvel. Então, as dívidas tributárias e condominiais são as únicas dívidas que vão permitir a penhora do bem de família voluntário. Do voluntário, só duas exceções, portanto. O bem de família legal, entretanto, tem mais exceções. É outra desvantagem do bem de família legal. O bem de família legal tem as exceções elencadas lá no artigo 3º da Lei 8.009. O artigo 3º tem uma listinha de dívidas que vão permitir, sim, a penhora do bem de família legal. Quais sejam? Crédito decorrente de financiamento para construção do imóvel, dívida de alimentos, dívidas de impostos, IPTU do imóvel, por exemplo, hipoteca do imóvel, então, se você hipotecou aquele imóvel, vai poder penhorar. Se for utilizado como produto de crime para compra do imóvel, fiança locatícia, se assinou um contrato como fiador de um imóvel, e também dívida com a Procuradoria-Geral Federal e dívida previdenciária ou assistencial recebida indevidamente. Então, todas essas dívidas do artigo 3º, que eu acabei de falar agora, né, só dar uma lida com mais calma lá no artigo 3º da Lei 8.009/90, vão permitir a penhora do bem de família, mesmo que seja um bem de família legal, mesmo que seja um único imóvel pertencente à pessoa. Olha só que interessante, a fiança locatícia. Mesmo que seja um único imóvel, vai perder o imóvel. Eu já vi gente no fórum, a pessoa foi ser fiador lá de um amigo, de um parente, um contrato de fiança locatícia, um amigo vai fazer um contrato de locação, precisa de um fiador, e o amigo, o parente, assina lá como fiador. E tem lá uma casinha que comprou durante 20, 30 anos, pagando com muito sacrifício, vai perder, vai ser penhorada essa única casa que você tem, que a proprietário tem, porque assinou lá um contrato de fiança ou qualquer uma dessas outras dívidas que eu acabei de falar. Então, o bem de família legal tem essa outra desvantagem em relação ao bem de família voluntário. O bem de família voluntário tem menos hipóteses de penhorabilidade, tem menos exceções. Extinção. Extinção do bem de família. Como é que ocorre a extinção do bem de família? O bem de família legal, primeiro. O bem de família legal, ele, na verdade, pode ser alegado só pelo fato de eu ser proprietário do imóvel. O fato de eu ser proprietário do imóvel, eu posso alegar a qualquer momento o bem de família legal, justamente porque ele decorre automaticamente da lei. E aqui uma observação de ordem prática. Se você fizer um levantamento no fórum, ou nos fóruns do Estado de São Paulo, do Brasil, a gente vai perceber que 99% das vezes que o advogado ou advogada alega bem de família, ele utiliza bem de família da Lei 8.009/90. Na prática, é isso. Por quê? Porque o bem de família voluntário exige uma série de providências, gastos, né? Tem que ir lá no tabelão de notas, cartório de imóveis. Então, todas essas providências acabam fazendo com que a pessoa não pense nisso. E depois, quando a pessoa está cheia de dívida, não adianta ela ir lá registrar no cartório de imóveis como sendo bem de família voluntário. Não adianta, porque o bem de família voluntário, como eu acabei de falar, só vai proteger das dívidas contraídas após o registro. Então, na prática, o que acaba sobrando para o advogado, para a advogada, para proteger seu cliente?
usar o bem de família legal, que ele vai existir a qualquer momento, porque ele só vai ser extinto quando a pessoa não é mais dona do imóvel. Se o próprio proprietário vende o imóvel, aí sim ele não é mais dono do imóvel, porque ele não quis mais ser dono do imóvel. Ele vendeu, ele doou, ele transmitiu a propriedade desse imóvel. Então, enquanto ele é proprietário, ele pode legar. A partir do momento que ele vendeu, ele não é mais dono, e aí ocorre a extinção. Então, a extinção do bem de família legal só vai acontecer quando ele deixar de ser dono, né? Por quê? Porque ele pode alegar o bem de família legal enquanto ele é proprietário. Enquanto ele é proprietário, ele pode alegar bem de família legal. E a extinção só vai acontecer, portanto, na eventual alienação. Tá? O bem de família voluntário já não é tão simples assim. O bem de família voluntário vai acontecer, a sua extinção, vai deixar de existir bem de família voluntário, com a presença de requisitos cumulativos. Olha lá, primeiro requisito, morte dos cônjuges. Ambos os cônjuges morreram. E, requisito cumulativo, e, destaquei bem aí, maioridade de todos os filhos e capacidade de todos os filhos. Todos esses três requisitos são cumulativos. Se falhou um requisito, não ocorre a extinção. Então, para que ocorra a extinção do bem de família, o pai e a mãe morreram, ambos morreram, e se os filhos são menores ou são maiores incapazes, continua protegendo, continua sendo bem de família. Não dá para penhorar. Mas, se todos os filhos, depois da morte dos pais, de ambos os pais, se todos os filhos atingiram 18 anos e são capazes, aí esse bem de família voluntário está extinto. Está extinto. Consequentemente, se esse bem de família está extinto, aí o credor vai poder fazer o pedido de extinção. Então, lá, mesmo assim, o credor tem que fazer um pedido para o juiz de direito, judicialmente, não é automático isso. A extinção nunca é automática. Para extinguir o bem de família voluntário, precisa de ordem judicial, tá? E aí, então, o credor faz um requerimento, ouve-se o instituidor, ou os filhos dos instituidores, os beneficiários do bem de família, portanto, são ouvidos. É ouvido o Ministério Público, o promotor de justiça civil, e aí sim o juiz de direito, ele decreta a extinção do bem de família voluntário. Então, a extinção do bem de família voluntário, toda vez, depois que é criado o bem de família voluntário, para extinguir o bem de família voluntário, precisa de ordem judicial, precisa de uma decisão do juiz. Mesmo que o credor não peça. Vamos supor que o próprio proprietário queira mudar. Eu registrei um imóvel como sendo bem de família. Eu quero mudar de um imóvel para o outro, só isso. Não aconteceu nada demais. Eu, como proprietário, quero mudar o bem de família voluntário de um imóvel para outro. Eu tenho que contratar advogado, entrar com pedido no fórum e o juiz tem que autorizar. Então, não só para criar é mais difícil o bem de família voluntário, mas para ocorrer a extinção também. Porque a extinção não basta ir no tabelionato de notas ou no cartório de imóveis. Precisa contratar advogado e entrar com a ação. Então, para mudar o imóvel, fazer a subrogação do imóvel de um imóvel para o outro, também precisa do requerimento do próprio proprietário, né? O proprietário faz o pedido, ele é o instituidor, então ele é o proprietário, é ouvido o promotor de justiça e o juiz decide. O procedimento é igual, conforme a gente está vendo aqui no slide, mesmo que seja o próprio proprietário que queira ou a extinção do bem de família voluntário ou a mudança do bem de família voluntário de um imóvel para outro imóvel. Então, é bem mais complicado o bem de família voluntário, essa é outra razão que, na prática, acaba se utilizando muito pouco o bem de família voluntário, se utiliza muito mais, sim, o bem de família legal da Lei 8.009, na prática, como eu acabei de comentar. Eventual divórcio do casal não acarreta a extinção do bem de família, né? Não tem problema em relação a isso, vai continuar sendo bem de família de um e de outro, eventual divórcio. Nessa divisão do patrimônio, se um imóvel inteiro ficar para um dos cônjuges, vai ficar com o bem de família dele, ou se ficar para o outro, vai ficar para o outro bem de família, e aí com o divórcio cada um vai ter sua vida e vai poder se criar, aquele que ficou sem aquele imóvel que é o bem de família, pode criar um outro bem de família para ele, porque não existe mais o casamento. Uma outra questão que nós temos que enfrentar é se o bem de família é alienável. Pode vender o bem de família? O bem de família é
alienável? Essa é uma questão aí que a gente tem que enfrentar também sobre o tema de bem de família, para a gente fechar o nosso tema de bem de família. O bem de família, começamos com o bem de família voluntário. Em regra, o bem de família voluntário é inalienável. Olha só que interessante, ele não pode ser vendido, não pode ser doado. E é inalienável. Ele é tão protegido que ele não pode ser alienado. Ele não pode ser vendido, doado, permutado, esse imóvel. A exceção é quando há autorização judicial. Então, o próprio proprietário, quando ele cria o bem de família, ele está bloqueando esse imóvel, bloqueando para todos os fins, bloqueando até para ele mesmo. Em regra, ele não pode vender. Se ele quiser vender esse imóvel, ele tem que contratar advogado, entrar com pedido lá no Poder Judiciário, o promotor de justiça vai se manifestar e o juiz de direito vai autorizar ou não a alienação desse imóvel. Se o juiz de direito entender que autorizando essa alienação desse imóvel, desse bem de família, está desprotegendo, está arriscando a moradia do instituidor, do proprietário do imóvel, ele não autoriza. Então, você fica na mão do juiz de analisar no caso a caso e, portanto, exige a autorização judicial. Excepcionalmente, o juiz pode autorizar, mas é como exceção, em regra, é inalienável. Então, essa é uma outra razão, finalmente, né? A inalienabilidade como regra e exceção é com autorização judicial, mesmo assim, demanda ajuizamento de ação para alienação do bem de família voluntário, é outra razão de também ser pouco utilizado, porque acaba criando um empecilho para o próprio proprietário se ele quiser vender mais cedo ou mais tarde aquele imóvel. E o bem de família legal? O bem de família legal é alienável. Pode vender a qualquer momento. Por quê? Porque o bem de família legal da Lei 8.009, ele decorre automaticamente da lei. E ao decorrer, ser criado por lei automaticamente, o fato de eu ser proprietário, eu posso alegar bem de família da Lei 8.009/90. E se eu quiser vender esse imóvel a qualquer momento, eu posso. Vou lá, faço a escritura pública de compra e venda no tabelionato de notas e faço a venda, sem qualquer problema. Então pode ser vendido a qualquer momento, sem qualquer providência, sem processo, sem advogado, promotor, juiz, nada. Basta o proprietário querer vender o imóvel e fazer efetivamente a venda sem qualquer outra exigência maior da lei. Esses são os temas, então, que eu queria abordar na matéria de bem de família, na nossa aula de hoje sobre bem de família. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.